Olá, bom dia, você que nos acompanha aqui no site da Gazeta do Povo, nas nossas mídias sociais. Estamos aqui, como toda segunda-feira, fazendo uma entrevista com alguém da política local aqui do Paraná. E hoje quem está aqui, aceitou nosso convite, é o deputado Adhemar Traiano, presidente da Assembleia Legislativa nos últimos 4 anos. Deputado, primeiro, antes de mais nada, agradeço por o senhor ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, Galindo, de poder estar aqui, levando as informações tão importantes para o povo paranaense e a oportunidade para que a gente possa interagir também com a população. Deputado, antes de mais nada, queria perguntar do assunto que é o mais quente da semana aqui na política, e que tem a ver com o senhor, que é o funcionalismo todo querendo saber se, afinal de contas, vai ter ou não vai ter reajuste, até porque a categoria está já desde 2016 aí na expectativa de repor a inflação. O governo diz que vai tentar fazer alguma reposição mínima, talvez a inflação dos últimos 12 meses, mas até agora não veio a público dizer qual é o projeto que vai mandar para a Assembleia. O senhor conversou com a governadora? Como é que está essa questão? O que o senhor imagina que vai acontecer nos próximos dias? Bom, é importante que se diga que nós postergamos o processo de votação das reposições por entendimento que construímos com a PP e com o próprio líder do governo, que imaginava que a governadora iria encaminhar uma mensagem à Assembleia de reposição dos servidores do Poder Executivo. Lamentavelmente, até agora, não chegou ainda esse projeto. E eu, na última quarta-feira, eu anunciei que no dia de amanhã, na terça-feira, nós faríamos o processo de votação das mensagens encaminhadas pelos poderes. Não iria mais postergar, até porque eu fiz esse entendimento com os líderes partidários, com a PP, e, portanto, a palavra tem que ser cumprida. Não sei se o governo vai encaminhar a mensagem ou não, nós estivemos com a governadora, ela fez toda uma exposição juntamente com o secretário da Fazenda, das dificuldades que encontrava, mas ainda temos até o dia da manhã. Se ela encaminhar, eu vou até fazer um pleito à Comissão de Constituição e Justiça para que analise imediatamente, para que a gente possa pautar também junto com as demais mensagens. Só para explicar então, talvez quem não está acompanhando, já chegaram na Assembleia as mensagens que tratam de reajuste do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da própria Assembleia Legislativa, já está também esperando para votação, e falta do Executivo, os funcionários do Executivo, que na verdade é o maior número, são 190 mil pessoas só na ativa. Mas a governadora Cida Borghetti diz que ainda não sabe se tem condições de pagar o reajuste. O senhor falou que teve com a governadora, quando que o senhor conversou com ela? E de lá para cá, a gente sabe que vocês, durante o fim de semana, devem ter feito tratativas. O que avançou nesse fim de semana? Não, na verdade, a governadora convocou os presidentes dos poderes. Isso foi na terça-feira à noite para uma conversa, para fazer uma exposição do quadro do Poder Executivo e também fazer um apelo para que pudéssemos construir uma proposta juntos. Ocorre que é importante dizer isso, os poderes já têm programados dentro dos seus orçamentos essas reposições. Não é um fato novo, cada um tem o seu orçamento definido. Aliás, é importante que eu diga que a Assembleia Legislativa do Paraná, nos últimos 2 anos, abriu mão de 100 milhões de reais do seu orçamento. Nós tínhamos previsto receber 686 milhões de reais e abrimos mão de 120 milhões aproximadamente. Então, todos esses valores já estão programados dentro dos orçamentos. Isso foi dito à governadora, o próprio Ministério Público e o Tribunal de Justiça advogaram, dizendo que não houve ganho real durante esse período para os seus servidores, enquanto no governo do Estado aconteceram ganhos reais. Então, eles não tinham a condição de não encaminhar as mensagens. E as mensagens estão lá, como você já afirmou, há mais de um mês. Eu acho que agora é chegado o momento de nós definitivamente votarmos. A gente vê dentro da Assembleia uma divisão, o pessoal da oposição dizendo que vai tentar obstruir, se for o caso, a votação dos outros projetos, caso não tenha um reajuste também para o funcionalismo do Executivo. O
O senhor, como presidente, está tentando negociar isso? Existe a possibilidade de não conseguir votar esses outros reajustes? Não vejo essa possibilidade. Eu acho que há um entendimento geral dos deputados, né, independente do governo encaminhar ou não a mensagem, que as demais sejam votadas. Ninguém quer prejudicar os servidores, né? Todos são servidores públicos e tem ligação direta com os parlamentares também. Ainda hoje pela manhã, eu recebi o sindicato dos servidores do Ministério Público, me fazendo um apelo para a votação. E eu informei a eles que no dia de manhã nós vamos submeter ao voto. A gente, falando de oposição e situação, tem agora a aproximação das eleições, né? O senhor é candidato a deputado estadual, até a gente estava conversando aqui, candidato pela 8ª vez consecutiva, indo para o 8º mandato, né? E a gente vê já, lógico, dentro da Assembleia, uma divisão dos deputados entre os candidatos ao governo do Estado, né? Quem vai com quem, temos aí 3 candidatos mais fortes para o governo, e o senhor, embora seja do PSDB aqui, tem uma aproximação maior com a Cida Borghetti, né? O partido do governador Beto Richa, a gente sabe que o senhor estaria se aproximando mais do Ratinho Júnior, que é candidato também do mesmo grupo, mas que os dois vão um contra o outro. Como é que está isso? O senhor tem uma autorização do partido para apoiar o Ratinho? Como é que vai ficar essa situação? Bom, primeiro é importante que se diga que nós fizemos parte de um grupo político, e não é só o PSDB, é o PSB, o próprio DEM, e há correntes hoje que divergem internamente, né, em relação às candidaturas. Nós temos correntes que advogam a candidatura de Osmar Dias, outras que advogam a candidatura da governadora Cida, e há também quem advoga a candidatura do Ratinho Júnior. Portanto, essa decisão nós temos que aguardar as convenções. Eu tenho conversado muito com o governador, ex-governador Beto, e mês de julho imagino que tenhamos convenção. É claro que eu tenho uma posição pessoal e eu não gostaria de antecipar aqui, até porque eu não discuti isso ainda internamente com o partido. No momento oportuno eu vou me posicionar, porque se há uma coisa que eu tenho como marca na minha vida política, é não ficar em cima do muro. Eu tenho clareza em tudo aquilo que faço. Mas no momento oportuno eu vou sim declarar o meu apoio a um candidato a governador. Mas primeiro eu quero reunir com os companheiros políticos, com a base, nas convenções, e discutir isso amplamente num projeto que não pertence a mim apenas, é um projeto de grupo. Mas vamos supor que, como a gente prevê, o PSDB feche com a Cida Borghetti, que hoje parece uma questão muito provável, né? Uma situação muito, muito possível. E o senhor, ou outro deputado, queira apoiar um outro candidato. Existe essa liberdade dentro do partido? O senhor imagina que é possível fazer essa exceção para um grupo ou alguém dentro do partido apoiar um segundo candidato? Olha, é comum no jogo político terem dissidências, né? É claro que há implicações da legislação, né? Qualquer político, candidato a deputado, a reeleição, o candidato novo que queira participar do processo, na cédula eleitoral ele tem impedimento legal, se estiver com um candidato que não seja o da coligação. Agora, pode acontecer partidariamente que o partido libere o deputado para apoiar um outro determinado candidato a governador, mas não poderá ter na cédula eleitoral, né, o seu nome coligado com esse candidato, porque há as restrições de ordem legal da legislação eleitoral. Isso tudo terá que ser construído no momento oportuno. Politicamente mesmo. Politicamente. Né? Agora, a gente ouve falar de tudo nessa época, né? Tudo que se discute pode, inclusive, não vir a acontecer mais para frente, mas está no burburinho da política aí, né? E um dos boatos que tem é que o senhor teria um acordo com o Ratinho. Justamente o senhor foi presidente da Assembleia nos últimos 4 anos e o acordo seria para caso ele fosse eleito, o senhor ficar no próximo período também com o apoio dele mais 2 anos na presidência da Assembleia. Primeiro, o senhor é candidato à presidência caso seja eleito? E segundo, existe algum acordo desse tipo mesmo ou não? Qualquer acordo feito nesse momento não tem valor algum, porque você conhece o jogo político. Você decide tudo no último minuto.
Você não pode definir uma candidatura antecipadamente, ela tem que ser construída. A Casa, a Assembleia Legislativa, composta por um colégio de 54 deputados de diversas tendências, né? Qualquer iniciativa nesse momento de afirmação de ser candidato não prospera. Você muda o jogo a qualquer momento. Primeiro, nós temos que aguardar para ver quem será o governador. Mas o apoio do governador, seja ele quem for, é importante, né? Claro que o apoio do governador tem um peso muito forte. O senhor se elegeu nessas político. Vezes com o apoio do Beto. Sim, né? me elegi, devo sim ao governador, ex-governador Beto Richa, também a minha eleição como presidente. Mas também não é só o governador. Claro. É a construção interna, é a convivência, compromissos que você assume e cumpre com os parlamentares. Você tem que ter credibilidade e respeito. E, acima de tudo, o deputado olha muito o cumprimento da palavra. Então, eu, claro, fui reeleito deputado como presidente da Casa, mas isso tudo pesou também. Não é só o apoio do governador, que já tivemos outras situações no passado que isso não teve peso, o apoio do governador. O senhor, inclusive, quando foi eleito na primeira vez presidente, o senhor era visto como um oponente do Ratinho, né? Ele era o possível candidato que, na época, se imaginava que podia ir contra o senhor. Isso já ficou no passado? Como é que é a relação hoje? Olha, é importante que se diga, a leitura que muitas vezes as pessoas têm é de que o presidente da Assembleia é o deputado mais votado. Lá dentro o voto tem o mesmo peso, não importa a quantidade de votos que o deputado fez. Lá tem o mesmo valor e o mesmo peso. Eu tenho uma relação de amizade com o Ratinho excepcional. Aliás, eu não tenho inimigo dentro da Assembleia. Eu convivo bem com todos os partidos, até porque, como presidente da Casa, eu sempre procuro agir como magistrado. Eu não tenho tendência a depender para esse ou para aquele lado. Eu faço do regimento interno a nossa Bíblia e cumpro religiosamente. A oposição sabe disso. É por isso que eu gozo também do respeito da própria oposição. Claro, o Ratinho tinha essa pretensão lá atrás, havia um grupo muito grande de deputados que ele elegeu e sonhavam em ser presidente. E eu construí isso na ausência, conversei por inúmeras vezes com o Ratinho à época, até que nos entendemos. E, portanto, não há nada de resistência, nós não temos nenhuma divergência, convivo muito bem, pacificamente, inclusive com o grupo dele. E com a governadora Cida Borghetti, como é que está a relação? Também, muito boa. Eu acho que a gente tem que ter a grandeza de compreender que cada um é chefe de um poder. E ninguém pode prejudicar os interesses do Estado apenas por uma questão de uma pequena divergência. Eu tenho facilitado tudo para a governadora. Qual é a divergência? Agora... Nenhuma. Nenhuma. É que os rumores correm de que o deputado Traiano estaria com este candidato. Isso é normal no processo político. Eu não tenho nenhuma definição nesse momento, porque eu vou aguardar as convenções. Portanto, eu com a governadora tenho uma relação excepcional. Todos os pleitos eu procuro conversar, sem criar dificuldades, porque não é o meu estilo de travar o processo, não tenho esse interesse, porque estaria prejudicando o Paraná. Ao seu tempo, cada um vai ter a oportunidade de mostrar aos paranaenses, quem terá o melhor projeto para governar o nosso Estado. O senhor foi presidente da Assembleia num período bastante conturbado, começando lá em 2015, justamente o senhor assumiu no momento em que estava chegando o Beto Richa como reeleito, mandou para a Assembleia o projeto do ajuste fiscal, que causou toda uma celeuma, com o funcionalismo. Logo nos primeiros dias do mandato, os deputados tendo que entrar na Assembleia num caminhão do choque, tendo que cortar a grade para entrar, depois aquela tentativa de votação no restaurante, que quase acaba em tragédia ali, faltou pouco, e depois realmente a tragédia no 29 de abril, quando teve aquela confusão que acabou com a polícia reprimindo duramente as pessoas ali em frente à Assembleia. Qual foi a lição que o senhor tirou desse período e o senhor se arrepende de alguma decisão tomada naquele momento? Por exemplo, a decisão mais polêmica que o senhor tomou foi de continuar com a sessão no 29 de abril, com aquela frase célebre, de que a bomba é lá fora, aqui dentro a gente continua votando. O senhor se arrepende disso? Como é que o senhor vê isso agora, 3 anos depois? Eu não me arrependo em nenhum momento. O Paraná não tinha saída. A crise econômica do Estado era gravíssima. Tanto é que hoje
todo mundo percebe, né, o que está acontecendo aqui no Estado em relação aos demais estados da federação. Era um momento de coragem, era um momento de determinação, saber compreender e estabelecer parâmetros, né, para o nosso Estado. E eu não me arrependo porque, graças a Deus, hoje, o Paraná é um canteiro de obras. O Paraná paga em dia seus servidores. O Paraná não tem atraso em contas com nenhum fornecedor. Nós temos mais de, neste ano apenas aqui, investimentos na ordem de 7, 8 bilhões de reais. Só nos municípios do estado são mais de 2 bilhões investidos. E isto só foi possível graças ao ajuste fiscal. E em relação àquela minha frase, talvez exploraram de uma forma até que não condiz com o que eu pretendia dizer. É claro que ali dentro nós não tínhamos invasão, nós não tínhamos bomba, era um fato externo, protegido pela própria justiça. Nós só conseguimos votar porque o Tribunal de Justiça deu a condição de ter a segurança externa. A polícia agiu, mas era um fato externo, não era dentro da casa. É claro que a oposição usou todos os argumentos possíveis e artimanhas para tentar me demover, né, da condição de presidente e manter o processo de votação. Mas eu tinha leitura de que era naquele momento ou nunca mais. Senão o Estado do Paraná hoje estaria vivendo na mesma situação que os demais estados do Brasil estão vivendo. Mas não passou pela sua cabeça, por exemplo, suspender a sessão para tentar evitar o que aconteceu de 200 pessoas machucadas? O senhor acha que não tem arrependimento nesse sentido? Não é da minha responsabilidade o fato que aconteceu externamente. Lá nós estávamos protegidos por uma decisão de justiça. Sabe? Então não é da minha responsabilidade. Mas o que a pessoa ali fora pedia era para parar a sessão, né? Se parasse a sessão, talvez tivesse acabado... Era um jogo político. Porque ali tentavam vender a opinião pública de que a mensagem era para acabar com tudo e qualquer benefício ao servidor, o que não era verdade. Distorciam-se os fatos, essa é a realidade. Diziam que ia acabar com o Fundo de Previdência, o Fundo de Previdência não acabou, continua vivo. Aliás, houve já uma negociação de aportes financeiros para o Fundo de Previdência, se paga religiosamente em dia, né? O que o governo fez foi tirar uma massa de pessoas acima de 65 anos e transferir, né, para o Fundo de Previdência, que isso aliviou os cofres do Tesouro do Estado com quase na ordem de 400 milhões de reais mês, o que estava matando, né, as finanças do Estado do Paraná. Agora, não tinha nada a ver internamente. Eu repito aqui, nós tínhamos uma decisão da Justiça que dava a condição do processo de votação. Não tinha outra forma, outro caminho. A oposição fez de tudo porque é o papel dela. A oposição exerce esse papel. A oposição distorceu os fatos. E também há que se dizer que nem tudo o que ocorreu externamente atribui-se e se condena à polícia. Vamos ser bem claros. Ali haviam manifestantes que não tinham nada a ver com o processo. Eu conversei com muitos professores que, aliás, se distanciaram naquele dia e me confessaram. Eu saí do evento porque haviam marginais, gente que vieram de outras cidades, de partidos que não tinham interesse no processo e que também afrontaram a polícia. A polícia reagiu, lamentavelmente. Jamais nós queríamos que aquilo acontecesse. É um episódio que marcou, mas eu lamento. E não tinha outro caminho. O Estado hoje vive uma das melhores situações fiscais do Brasil. O senhor acha que isso, na época a gente achava que isso ia ter uma repercussão muito grande na reeleição dos deputados que participaram desse processo, os 33 ali, né, que deram sustentação para o governo. A gente achava até que um deputado da oposição falou claramente para a gente que eles não sabiam o que isso ia ter de repercussão para o futuro deles, por isso é que eles estavam apostando naquele plano de reajuste fiscal, mesmo com as consequências que tinha. O senhor acha hoje, olhando, que politicamente, eleitoralmente, foi acertado, ou seja, esses deputados que ajudaram o governo do Beto Richa naquele momento, estão numa situação eleitoral confortável? Galindo, o interior do Paraná, a relação do deputado ela é muito direta com as administrações municipais, com os prefeitos. O prefeito,
ele precisa mostrar serviço ao seu município, através de obras. Obras que são conquistadas através do deputado junto ao governo do Estado. Como o Estado tem uma situação econômica financeira hoje invejável, foi possível, né, viabilizar muitas obras no interior do Paraná. E isso liga a vida do deputado. A população dos pequenos municípios, ela analisa isso. O que o deputado trouxe para o meu município? Você acha que isso pesa mais, por exemplo, do que o 29 de abril? O sujeito, na hora de votar, vai pensar mais na obra do que naquele momento de confronto, por exemplo? Não é pensar na obra, é pensar na relação que o deputado tem com o município, pessoal, direta. Porque o 29 de abril, hoje, ele teve um peso, sim, muito do meio do servidor, né, principalmente. A gente lembra dos deputados sendo cercados no interior, né, perseguidos, não tem nenhum assim. peso, eu não sinto nenhum prejuízo em relação a isso, pelo contrário. Estou sendo elogiado onde eu vou hoje pela coragem que tive naquele momento de tomar a decisão que tomei. Eu acho que na vida política você não pode se acovardar. A vida política ela é feita dos bons e maus momentos. E é exatamente nos maus momentos que você avalia, né, a coragem e a determinação do político, porque não há outro caminho. Essa questão de ficar em cima do muro, ela pode alegrar no primeiro momento, mas depois você também passa a ser olhado de forma diferente. Eu fui prefeito de uma cidade pequena e eu sempre usei uma frase, eu tenho uma expressão que eu digo, que eu prefiro um não bendito do que um sim pela metade. O sim pela metade você agrada ao cidadão naquele primeiro momento, mas depois ele percebe que o que você falou não tem verdade. E ele passa a ser o teu adversário, o teu inimigo. Então, quando é um não bendito, verdadeiro, você ganha credibilidade. Pode perder no momento, mas depois você ganha. E é o que aconteceu no Paraná. Mentiram demais em relação às mensagens que foram encaminhadas à Assembleia. Houve uma pregação terrível de que nós iríamos desconstruir a estrutura do Estado. E não era verdade. Nós fizemos aquilo para poder pagar salário de servidor, para melhorar as condições dos professores, como houveram muitos avanços, o Fundo de Previdência não acabou e o Estado está saneado financeiramente. Então, essa é a verdade. O senhor falando dessa repercussão eleitoral, né? O senhor é, há muito tempo, aliado do governador, ex-governador agora, Beto Richa. O senhor vê que a eleição dele, tendo em vista esse quadro todo que o senhor falou agora, está ameaçada ou não? Muita gente diz que essas denúncias que aconteceram contra ele nos últimos tempos podem ser, ele mesmo diz, né, que essas denúncias podem, segundo ele, mandar ele para casa, dependendo da exploração que houver pelos adversários e dos fatos jurídicos. Como é que o senhor vê a situação do grupo e do Beto Richa em particular? Bom, é importante que se diga que o governador, ex-governador Beto Richa, tem um grande legado. Os prefeitos respeitam muito o governador por tudo que ele fez. Olha, estou há 28 na vida pública e fui prefeito no governo do pai do Beto, peguei o governo Álvaro Dias e também João Elísio, que era o vice do governador José Richa. Eu posso afirmar, nunca no estado do Paraná um governador fez tanto como fez o ex-governador Beto Richa aos municípios paranaenses. O fato das denúncias, até hoje nada comprovado, é claro que isso acaba maculando, não tenha dúvida, a imagem, porque é difícil. Primeiro se condena e no momento em que se absolve ninguém dá mais a repercussão que devia ser dada. O governador foi traído por pessoas de dentro da sua própria casa e que até agora nada de verdadeiro se apurou. Não há nenhum processo de condenação ao ex-governador Beto Richa e eu acredito na sua eleição de senador, acredito sim, porque os prefeitos vão se dedicar de corpo e alma à candidatura do ex-governador Beto Richa, por tudo que ele fez pelo Paraná, das obras de infraestrutura. Vamos lá, gente. Hoje, as obras que se anunciam aqui em Curitiba, que aliás se comete uma injustiça, eu sei
foram liberadas todas elas pelo ex-governador Beto Richa. Estão se anunciando asfalto em ruas, trincheiras, viadutos. Tudo isso foi liberado pelo ex-governador Beto Richa. Então tem que se dar crédito a ele. Uma obra como essa de Pinhais, de Piraquara a Curitiba, gente, são 200 milhões de reais investidos numa obra fantástica, né, de 3 ou 4, 5 pistas. Me parece que se esquece muito fácil dessas coisas. Tem que olhar. É 1 milhão de veículos que passam por dia, ali, ou por mês nessa obra, que foi o governador Beto Richa que fez. Mas as denúncias também são importantes, né? Embora ninguém está negando as obras. Eu não estou condenando, né? Eu não estou dizendo que não. Sim, sim. Por exemplo, a história do Deonilson, né, da 323, né, a gravação do chefe de gabinete dizendo que havia uma combinação para entregar a obra para o Odebrecht. O senhor acha que o senhor falou do governador ser traído. Tem alguma chance do chefe de gabinete fazer uma coisa desse tipo sem o governador saber, o senhor acha? Olha, a máquina do governo é uma máquina muito grande. Eu fui prefeito numa estrutura... Mas o chefe de gabinete está na sala do lado ali, né? Mas nem sempre. O governador não autorizou ninguém a falar em seu nome. Aliás, vamos ser claros, já tem manifestação, que ainda não se tornou pública, da própria pessoa que diziam que era beneficiária, falando totalmente ao contrário. Do Odebrecht? Já existe. Isso vai surgir na sequência, dizendo que não sequer participou do processo, não havia interesse. É um fato isolado, nós não podemos condenar o governador. Então, eu acho que essas leituras que tem que se ter, e, aliás, repito aqui, se condena muito antecipadamente. Quantos exemplos nós já temos como esse? Alceni Guerra foi uma vítima, né? E depois foi absolvido. Acabaram com a carreira política do Alceni Guerra. Né? Que, aliás, está no governo agora. Que, aliás, está no governo. Mas é um homem que tem uma história lá no sudoeste do Paraná, digna e elogiável. Mas, enquanto estava no governo, o condenaram antecipadamente. Essa leitura que a gente tem que ter, e a população tem que estar atenta para isso. Falando em denúncia, né, o seu nome apareceu na Quadro Negro. Né? A Quadro Negro, para quem talvez não saiba, é uma investigação que está sendo feita. Tem 2 delações importantes, né, do Maurício Fanini e do Eduardo Lopes, né? E eles dizem que o governador e alguns políticos aliados ao governo do Beto Richa teriam pedido dinheiro para a campanha em troca de liberação de obras que, na verdade, nunca foram feitas em escolas, né? Além do governador Beto Richa, eles citaram vários deputados, conselheiro do Tribunal de Contas, e seu nome apareceu também. Como é que o senhor responde a essa denúncia que envolve o senhor? Primeiro, afirmo aqui taxativamente que em nenhum momento fui beneficiado por esse cidadão que, aliás, eu até questiono. Esse cidadão está livre, solto no Brasil, vivendo, não sei às custas de quem, ou deve ser com o dinheiro das obras. Seria inconsequente e irresponsável eu dar guarida a uma pessoa que pega toda a grana na frente sem sequer ter uma medição de uma obra. Jamais tenho condições de conhecer isso. Eu atendo 2 municípios no estado do Paraná que eu sou deputado. Eu sou deputado de Coronel Vivida e sou deputado de Santa Terezinha de Itaipu. Tinham 2 obras nesses municípios. Aliás, eu fui anunciar, à época, com o então secretário de Educação, Flávio Arnes. Estive lá no município anunciando construção da escola. A construção da obra. Mas eu, em nenhum momento, tinha noção e conhecimento de que essas obras não estavam sendo executadas, ou que estavam sendo pagas e sem a obra ser executada. Só se paga uma obra quando tem o atesto. Mas o que o senhor acha que aconteceu? Porque as obras realmente não existem, né? A gente vê lá, por exemplo, tem um caso famoso aqui em Campina Grande, né, do Sul, que a obra está no chão e foi paga, né? O que aconteceu foi um cúmulo de malandros, né, que assaltaram o dinheiro da educação e hoje, para tentar livrar-se de uma condenação, de um processo criminal, tentam incriminar pessoas. O senhor nunca se encontrou com o Eduardo Lopes? O Eduardo Lopes, como tantos outros, transitavam na Assembleia Legislativa. Lá transitam 2.000 pessoas. Mas, por exemplo, ele diz que houve uma reunião, acho que na sua casa ou na casa do Beto, não lembro, e que o senhor estava lá com ele e pediu dinheiro nessa
Fora da Assembleia, na sua casa ou na casa do Beto, o senhor se encontrou com ele ou não? São ilações. Nunca aconteceu isso. Mas o senhor se encontrou com ele ou não? Nunca aconteceu isso. Conheci ele dentro da Assembleia Legislativa. Só isso? A cobrança que eu fazia quando o via era em relação à execução das obras, porque nem eu tinha conhecimento que as obras estavam paradas. Ninguém no município Os ligou para o prefeitos, senhor? não. Todo mundo imaginava de que não se iniciava a obra porque faltava alguma coisa. Mas, pelo contrário, as obras não foram iniciadas e o dinheiro já tinha sido pago. Quer dizer, isso é um crime. Esses caras têm que ir para a cadeia. Eles têm que ir para a cadeia. Eu lamento que estejam soltos como delatores, né, que estão protegidos hoje. E o Fanini? O Fanini está preso. Não, sei, mas o senhor tinha relação com ele ou não? Relação simplesmente no campo administrativo. Ele era um diretor de uma secretaria, um órgão importante do governo, que por lá passavam as obras. Quer dizer, como político... E o senhor acha que ele também... Porque ele era um homem da confiança do Beto, né? Viajou com ele, se conheciam, parece que se conhecem desde tempo de escola, alguma coisa assim, né? O senhor acha que ele também foi uma traição, é isso? Com certeza, uma traição ao governador. O Beto Richa é um cara que não tem maldade, se relaciona com todo mundo. Realmente estudaram juntos, agora, jamais ele poderia imaginar um fato dessa natureza. Isso já foi amplamente dito. O Beto foi o último a autorizar, passaram por 12 secretarias, departamentos, Casa Civil, 12 assinaturas, técnicos, né? 12 assinaturas. Como que o governador vai saber isso? Não pode ser responsabilizado de forma alguma. Agora, Mas as relações dizem que ele sabia, né? Tanto um quanto o outro, o Fanini e o Eduardo Lopes, né? Dizem que quem dava a ordem era o próprio governador. Isso é a palavra, né? dos delatores. Uhum. Nós não podemos atribuir ao governador isso. São palavras de delatores. Não estou atribuindo, só estou dizendo que eles dizem isso, né? Eles podem dizer, porque a forma que eles encontram para tentar salvar-se, né, de um crime que cometeram. Uhum. Que assaltaram os cofres da educação. Tem obras, né, que foram reiniciadas agora. Quanto a população e os nossos jovens perderam por essas obras não terem sido concluídas naquele período. O senhor imagina, o senhor, além de deputado, foi muito tempo presidente do PSDB, né? Agora entregou para o Beto Richa, inclusive, né? Como é que está o partido se organizando para essa eleição? O senhor imagina que consegue manter a mesma bancada, mesmo sem ter um candidato para o Executivo? Como é que vocês estão imaginando a renovação aí na Assembleia e na Câmara? Bom, dentro do PSDB, o que eu posso afirmar que eu imagino que a gente possa manter o mesmo número que tínhamos anteriormente. Nós chegamos a ter 9 deputados. Eu acredito. Agora está com 7, hoje acho, estamos né? com 5. 5. Mas eu acredito que nós possamos repetir, né? Temos bons nomes que estão na disputa, além dos deputados com mandato. A renovação da Assembleia, na minha avaliação, não acredito que seja muito grande. Nós temos aí em torno de 12 deputados estaduais que não devam disputar as eleições. Porque vão disputar a Câmara? Ou uns serão federais, outros não disputarão. Então, automaticamente, nós teremos 12 deputados novos, né? Mas não deve ser muito mais do que isso, senhor acha? Imagino que não deva ser muito além disso, não. Porque, como eu afirmei, a relação do deputado parlamentar com as bases, os seus municípios, com liberação de obras, é muito forte. Isso tem um peso no processo político, porque lá no interior o cidadão olha muito isso, né? O trabalho do deputado. A gente vê hoje um descrédito muito grande dos políticos, né? A população muito irritada, inclusive isso levando aí a escolha de alguns candidatos que são de fora da política ou que têm uma maneira de atuar muito diferente dessa maneira tradicional que o senhor está relatando, né? O senhor imagina que isso não vai ter peso na eleição? Ou seja, essa revolta da população não vai necessariamente implicar uma renovação maior? Eu acho que a revolta vai acontecer, sim. Agora, é muito melhor você votar do que não votar. Porque ao não votar você não pode cobrar. O senhor falou, por exemplo, do caso do Tocantins, né? Que muita gente teve uma eleição Exatamente. Extraordinária agora, né? No estado do Tocantins e basicamente metade da população apareceu para votar, né? Quase mais do que 50%. Mas também é uma eleição atípica, né?
de mandato de 3 meses. Vamos ver o que vai acontecer na próxima eleição. O senhor acha que pode acontecer algo parecido aqui? Eu acho que, veja bem, eu avalio que as grandes cidades, onde o domínio do eleitor é diferente da pequena cidade, onde a relação do político, do prefeito, é muito próximo da população. Eu acho que as grandes cidades, sim, a gente corre o risco de uma abstenção muito grande do cidadão deixar de votar. Eu tenho essa leitura. Não vejo isso, acho que o índice muito menor nas pequenas cidades do interior. Só para encerrar aqui, o senhor obviamente é candidato à reeleição para deputado e candidato à reeleição para presidente da Assembleia, né? O senhor já teve 2 períodos aí e a gente sabe que o regimento permite, né, que o senhor seja candidato à presidência no próximo período também, caso seja reeleito deputado, né? Como é que está essa expectativa? O senhor já está desde agora fazendo algum movimento nesse sentido? Tem alguma outra candidatura? O que o senhor imagina que deve acontecer aí? Não, eu não antecipo nada em relação ao processo político, porque eu acho que isso é uma coisa que tem que acontecer de forma natural. Não se impõe mais hoje na vida política, não se tem voto de cabresto, você constrói isso ao longo de toda a sua trajetória. Eu acho que eu fiz um bom mandato como presidente da casa, fiz muitas mudanças, aproximei principalmente os jovens do Poder Legislativo, para que a gente passe, a partir desses jovens, a ter uma nova visão do que é o Poder Legislativo, que, aliás, é o principal poder da democracia. Se nós tivermos um Poder Legislativo fraco, a tendência é natural da democracia também ser fragilizada. Nós abrimos a Assembleia para o Parlamento Universitário, que foi premiado no Brasil como o principal projeto da aproximação do jovem. Tivemos um prêmio nacional. Nós temos o programa Geração Atitude, o projeto juntamente com o Ministério Público, com a Secretaria de Educação, com a Uninter, que também é um grande projeto, que a Assembleia abriu isso para o interior do Paraná. Nós temos a Assembleia no Enem. Você já teve a oportunidade, em outras Assembleias do Brasil, de ver 700 alunos, jovens de escolas públicas, sentados nos bancos dos deputados, assistindo uma aula do Enem, sem custo algum para se preparar para o provão do Enem. A Assembleia propiciou isso. Nós recebemos diariamente, em média, 100 jovens por dia, visitando a casa, conversando com os políticos. Então, gente, eu acho que esse trabalho ele tem que ser olhado. Além, é lógico, de nós mudarmos radicalmente conceitos dentro da estrutura da Assembleia em relação ao seu dia a dia. Então, eu acho que eu não sou candidato à reeleição e nem posso me antecipar nesse momento, porque eu prefiro aguardar o momento oportuno. Desejo, eu não posso dizer que não tenha. É claro que isso, todo o deputado tem esse sonho, mas vamos aguardar o tempo certo. Tem muitos fatos a acontecerem ainda, que serão fatores preponderantes e importantes para essa decisão. Tá certo. Deputado, agradeço a sua presença aqui no nosso estúdio. Deputado Adhemar Traiano, presidente da Assembleia Legislativa nos últimos 4 anos e também, durante esse período, presidente do PSDB durante um bom tempo, né? Veio aqui falar sobre esse balanço desse período na Assembleia Legislativa e sobre as eleições desse ano. A gente agradece demais a sua participação. Eu que agradeço e aproveito a oportunidade para agradecer também o cidadão, a cidadã que está nos assistindo nesse momento, que é muito importante que façam esta avaliação. O processo político eleitoral para que o nosso cidadão ou cidadã exerça a sua cidadania com liberdade, com avaliação sucinta e clara dos seus candidatos, que escolham os melhores e que possam cobrar deles também no curso do seu mandato. Eu acho que acabou a imposição, o voto cabresto. Se há algo que é muito pessoal do eleitor, é o exercer a cidadania através do seu título de eleitor. Ele pode ser uma arma fatal, pode sepultar os maus políticos e preservar os bons. Tá certo. Deputado, obrigado, e você que nos assistiu também, muito obrigado. Na próxima semana a gente volta com
com mais uma entrevista. Enquanto isso, você acompanha as notícias da política local no podcast, no site, nos nossos blogs. A Gazeta do Povo sempre trazendo informação para você sobre a política paranaense, principalmente nesse ano que é de eleições. Trabalhos técnicos aqui do Rodrigo Sirpinski e a gente volta na próxima semana. Até lá!